Será que o Jirang é só mais um rei na primeira geração? Nesse vídeo eu farei uma análise dos maiores feitos do Jirang no arco de Busan. Mas antes de começar o vídeo eu gostaria de pedir para que vocês deixassem um like no vídeo e se inscrevessem no canal. E agora sim, vamos pro vídeo. No arco de Busan, o Jirang nos foi apresentado como um dos reis mais misteriosos da obra. Após visitar Jeongan na prisão, Park Hyung-suk se depara na saída com um homem grande e musculoso, e seguindo ele uma gangue numerosa. Aí então nos foi mostrado pela primeira vez o rei de Busan. Em seguida, o Park Hyung-suk vai ao encontro da lenda da primeira geração, o famoso Lee Ji-hoon, também conhecido como DG. Lee Ji-hoon explica para o Park Hyung-suk que o sistema dos 4 grandes grupos estava operando secretamente em Busan. Sendo assim, o Hyung-suk foi encarregado de impedir o funcionamento da gangue de Busan. E para isso, Park Hyung-suk se alia a alguns reis e chama os Allied, seu grupo. E é em Busan que o Jirang aparece lutando pela primeira vez na obra. E logo de cara, ele já demonstra um feito insano, ao deitar o Jin-sung, o Jin-robin e o Vasco quase simultaneamente. E ao ver que alguns membros da segunda geração, inclusive o discípulo do Gong Seob, havia apanhado para o Jirang, tanto o Gong Seob quanto o Taesu decidem agir. E aí, teremos a segunda luta do Jirang apresentada na obra. Teremos uma luta de 1 vs 2 do Jirang contra o Gong Seob e o Taesu. Agora que eu esclareci o contexto do que estava acontecendo em Busan, gostaria de apresentar o nível desses dois reis que lutam contra o Jirang. O Gong Seob, lá no arco da primeira filial, tem citações diretas do Jin-sung sobre sua potência de ataque. Jin-sung compara a potência de ataque do número 1 dos Workers à do Gong Seob. E como se escala o Gong Seob? É simples. Se temos que o Gong Seob, que é um personagem mais leve que o número 1, tem um AP, que é a potência de ataque, nivelada a um personagem mais pesado, isso implica que o Gong Seob é superior em velocidade. Além disso, vale lembrar que o Gong Seob também tem o estilo do boxe de ferro e a resistência da muralha de ferro. Então, aqui temos uma superioridade do Gong Seob em diversos atributos. Sendo esses, a título de exemplo, a velocidade, técnica, durabilidade, resistência, Battle IQ, fora a potência de ataque, que, como eu disse, o Jin-sung afirma que eles são nivelados nesse atributo. Mas o que isso implica? Que o Gong Seob, sem usar o 1 passo uma morte, sua habilidade principal, já é consideravelmente superior ao número 1. No arco de Busan, o Gong Seob luta contra o Song Hashik, o número 6 da gangue de Busan, e vemos que ele inicia a luta perdendo, apenas levando golpes e sem tentativas bem-sucedidas ofensivamente. Entretanto, após usar sua principal técnica, de 1 passo uma morte, o Gong Seob simplesmente amassa o Song Hashik sem dificuldade alguma. E como se escala o Gong Seob? Se temos que o Gong Seob sem sua principal técnica já é superior ao número 1 e o Hashik estava humilhando o Gong Seob sem sua principal técnica, percebemos que o Song Hashik é muitas vezes acima do número 1 da primeira filial. E se temos também que o Gong Seob após usar sua técnica principal humilha o Song Hashik, percebe-se que é um abismo de nível de poder entre o Gong Seob e o número 1. E quanto aos feitos do Taesu? Para escalá-lo, usarei seus feitos da luta contra o DG e da luta contra o Jae Guang, o número 5 da gangue de Busan. Inicialmente, na luta contra o DG, vemos que o Taesu começa apanhando, mas em dado momento da luta, o Taesu surpreende o DG e acerta alguns golpes na guarda dele. O DG, inclusive, ressalta que esses golpes eram perigosos e que poderiam até matá-lo. Tratando agora sobre a luta contra o Jae Guang, vemos que o Taesu também estava sendo simplesmente humilhado. Mas, um pouco diferente da luta contra o DG, o Taesu não teve sequer oportunidade de ofensiva, até o momento que ele usou o punho do fim. Taesu, após sua derrota humilhante contra o DG, decide abraçar seu antigo ideal de usar apenas um punho, e treina constantemente e incansavelmente seu punho direito, a fim de conseguir ter uma revanche digna contra a lenda da primeira geração. Taesu apresenta pela primeira vez na obra o seu golpe mais forte, o punho do fim, e foi contra o Jae Guang da gangue de Busan. Esse golpe permite ao Taesu usar a força de todo o seu corpo concentrada no punho, a uma velocidade extrema. E vale destacar que nesse soco, o Taesu usa tanto o domínio da força quanto o domínio da velocidade. E como se escala o Taesu? Se contra o DG o Taesu com apenas um domínio conseguiu acertar ao menos a guarda dele, e contra o Jae Guang ele não teve sequer sucesso em sua ofensiva, isso pode escalar o punho do fim a um nível que nem o DG daquele arco poderia desviar. E como eu já apresentei anteriormente, apenas o punho do Taesu com domínio da força já era perigoso para o DG. Imagine com domínio da velocidade e usando a força de todo o corpo.
Certamente seria um golpe extremamente nocivo para o DG aguentar. Agora que foi estabelecido o nível de combate desses dois reis muito poderosos, vamos voltar para a luta do Jirang versus Gong Seob e Taisu. Inicialmente, vemos Jirang usando seu estilo próprio, de cotoveladas, e humilhando os dois simultaneamente. Porém, vale ressaltar que nem o Gong Seob nem o Taisu estavam usando suas habilidades mais poderosas. E é diante dessa desvantagem que ambos usam suas melhores habilidades contra o Jirang, e assim o surpreende. Jirang, ao tentar ir contra um passe e uma morte do Gong Seob, teve todas as suas tentativas frustradas. E não só isso, logo em seguida, o Taisu já acerta diretamente o poderoso punho do Fim no peito do Jirang. E diante de oponentes tão fortes, Jirang simplesmente demonstra um estilo que surpreende a todos. O estilo da lenda, a lenda da geração zero, King Gaepyeong, o punho que unificou a Coreia. E agora, com esse poderoso estilo de luta, Jirang parte para cima do Gong Seob. E novamente o Gong Seob reage à investida do Jirang com a sua principal técnica. Porém, dessa vez o Jirang está muito mais forte. Jirang recebe o golpe do Gong Seob, aguenta ele com poucos danos e acerta um poderoso e certeiro soco no rosto do Gong Seob. E logo após isso, vemos as consequências desse soco no monge. Apenas a pressão do soco do Jirang estraçalhou a perna mecânica do Gong Seob e deixou ele impossibilitado de continuar a luta. Logo em seguida, Taisu decide agir e ir para cima de Jirang. Porém, a luta é interrompida pelo Park Hyung-suk, que toma o lugar do Taisu nesse combate. A princípio, Jirang reconhece o nível de força do Hyung-suk, e os dois têm uma luta interessante. Park Hyung-suk surpreende Jirang a usar a cópia do Kwak Ji-chang, mas isso não foi suficiente para pará-lo, e é aí que o Park Hyung-suk usa a cópia do estilo de King Gaepyeong. Porém, foi uma tentativa falha por parte do Hyung-suk, pois ele apenas imitou o movimento, mas não a essência dele. Depois disso, Park Hyung-suk tenta usar um passo, uma morte, a habilidade do Gong Seob, e o punho do Fim do Taisu, e novamente tem suas tentativas falhas. Sendo assim, Jirang leva melhor em cima do Park Hyung-suk nesse combate, mesmo estando cansado das lutas anteriores. E é aí que o Jagyeon, o rei pela metade de Incheon, chega e depois de algumas conversas com o Jirang, ambos se desentendem e acabam iniciando uma luta. E após uma troca de golpes entre os dois, Park Hyung-suk decide intervir na luta e ajudar o lado de Busan. Depois do Hyung-suk decidir se aliar a Busan, ele e o Zalaid entram em combate contra o Na Jagyeon, e com um conjunto de golpes e habilidades sendo usados simultaneamente, eles conseguem, entre aspas, parar o Jagyeon. Enquanto isso, na entrada de Busan, vemos simplesmente dois top tiers aparecendo juntos em Busan, o Go e o Kitai. Nesse mesmo momento, também aparecem dois integrantes da gangue de Busan, o Hashik e Jaeguang, e eles acabam entrando em um combate contra o Go e são randomizados por ele usando o para-brisa do carro. Depois de derrotá-los, Go pergunta onde está o chefe dele, se referindo ao Jirang, mas nenhum dos dois abre a boca quanto a isso, e é aí que o Kitai simplesmente dá uma machadada na cabeça dos dois. E é quando a gangue de Busan está se organizando para sair do porto que o Kitai aparece lá, junto do Go. Kitai tem uma breve conversa com o Jirang e exige a ele que seja submisso, porém o lobo não cede. Nesse momento, Kitai ignora o Jirang e vai em direção a Park Hyung-suk, e ambos têm uma conversa. E depois de Hyung-suk explicitamente dizer que iria impedir os planos de Kitai, Vasco aparece para defender ele. E nisso nós vemos uma pequena demonstração de força do Kitai, que ergue o Vasco com apenas um braço, leva um golpe dele e não tem nenhum dano. Depois disso, Kitai derrota Vasco com apenas um golpe. Vendo isso, o Jin Sung imediatamente parte para a ofensiva e acerta o Kitai, porém novamente o Kitai não leva dano algum. O Jin Sung instantaneamente percebe o perigo iminente de Kitai e decide tentar pará-lo usando sua velocidade. Entretanto, mesmo atacando as costas do Kitai, que estava com guarda baixa, o rei de Seul simplesmente o agarra pelo pescoço e desfere um golpe que derrota Jin Sung no mesmo instante. Depois disso, Jin Robin também decide atacar o rei de Seul, usando o Sirion de Jimujin. O Kitai reconhece o estilo, mas lida com isso muito facilmente e derrota Jin Robin com apenas um golpe. Nesse instante, Park Hyung-suk, o último recurso disponível do Allied, parte para a ofensiva contra o Kitai, e ele usa suas cópias mais poderosas, mas nenhuma surte efeito e ele é humilhantemente derrotado. Por fim, o rei de Busan decide agir e começa a tentar desferir cotoveladas no Kitai, porém, ele não obteve sucesso em nenhuma, até que ele decide usar o estilo de King Gaepyeong e o soco com convicção. Jirang acerta Kitai com esse golpe muito poderoso, porém Kitai novamente não leva dano algum, e depois disso ele nocauteia Jirang com apenas um golpe. Logo após nocautear o Jirang, Kitai parte para uma investida com seu machado e Baek Sang, o número 2 da gangue de Busan, se joga no meio da machadada.
Jirang, ao ver isso, explode emocionalmente e desperta um modo de convicção. Mas antes de mostrar a continuação da luta entre esses dois, eu iria abordar a narrativa do Kitai. Kitai, também conhecido como o Rei de Seul, o homem que é resumidamente uma montanha de músculos, que estava lado a lado com a lenda da primeira geração em qualquer aspecto, mas ficará claro que ele é até mesmo uma lenda superior ao Caçador de Reis, transpassando as gerações e continua como um pináculo máximo de forças. Conhecendo perfeitamente tudo o que faz um lutador virar uma lenda, com conhecimento pleno dos domínios e da força de seu pai, o homem mais forte da história, uma convicção que ele até mesmo já enfrentou e muito provavelmente foi o responsável pela sua morte. Kitai não tem só sua força pré-estabelecida fora de tela, mas já na sua introdução ele solou o antigo rei de Seul, e o que foi, por um breve momento na história, o rei mais forte de todos. Kuak Jishang, a serpente branca de Seul, e o mais hábil usuário do golpe de lacerante, um estilo de luta único que torna os braços do seu usuário como uma verdadeira espada, e que pode humilhar completamente os irmãos fantasma. Isso sem usar sua arma mais forte, que é sua estratégia, reconhecido pela lenda da primeira geração e pelo segundo no comando da geração Zero, dos punhos de King Epirong, Elite. Mas tudo isso foi completamente humilhado por uma força infernal que é digna da monstruosidade desse personagem. Kitai desviou facilmente de Jishang e o desestabilizou completamente só por sua velocidade combinada à sua incrível potência de ataque. Um físico tão superior que foi vitorioso em uma disputa no jogo da própria Serpente Branca, perfurando sua mão com a estocada similar ao próprio golpe de lacerante. Toda essa força é perfeita quando combinada à brutalidade de suas finalizações com a arma mais brutal possível, um machado que quase o entrega como um serial killer. Sua atitude estoica pode confundir à primeira vista. Enfrentando o velocista com domínio da velocidade, ele recebe seus golpes mais rápidos como principal resposta à sua investida brutal e indiferente, mas vemos que seu estoicismo é talvez um tédio de enfrentar oponentes tão fracos. Parado e ileso após receber golpes diretos desse lutador de altíssimo nível, o Shinwoo, esse mesmo lutador de altíssimo nível era incapaz de danificar o Kitai, que no arco seguinte já volta a demonstrar sua intimidação e violência desenfreada, falando cara a cara com Jongho, que tinha acabado de humilhar dois líderes de Busan, lutadores tão fortes quanto seus ex-contemporâneos. Mas humilhar candidatos a reis de regiões não é algo que vai saciar a sede de sangue desse assassino, mostrando sua crueldade tão grande quanto sua força, executando facilmente os dois e ameaçando o próprio espadachim. O Go fica inerte com o rei sanguinário colocando seu machado sujo de sangue na sua frente, deixando um prelúdio do que está só começando. Mas pessoal, como esse vídeo está ficando muito extenso, eu vou deixar para abordar essa luta do Jirang contra o Kitai no próximo vídeo. E junto dele também vai ter uma escala de poder do Jirang. E é isso galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar aí na descrição o link do Discord sobre Luquisme. E se você gosta da obra, considere entrar lá. Valeu galera!